No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Rádio Rural de Natal, a rádio da família. Bom dia, eu sou Cacilda Medeiros e nós começamos agora o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 27 de julho de 2025. Quero contar com a sua audiência até às 11 horas e hoje nós vamos conversar sobre o mês vocacional que está bem pertinho de começar. Na próxima sexta-feira, eu acho, né? Sexta-feira, dia 1º de agosto, damos início ao mês vocacional. Nosso convidado hoje é o padre Josivaldo Félix. Faz poucos dias que ele esteve aqui com a gente, mas é sempre uma alegria trazer o padre Josivaldo Félix para o programa Aprendendo com a Igreja. Padre Josivaldo, que é reitor do Seminário de São Pedro, entre outras tantas funções que ele ocupa na Arquidiocese. Padre Josivaldo, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia você que nos acompanha, você que ligou o rádio, então você que nos acompanha pelas mídias também, né? Sejam todos bem-vindos. Esse programa sempre traz algo que nos acrescenta, né? Alguma informação para nos ajudar. Então, aprendendo com a igreja é aprender com a nossa mãe, né? A nossa mãe igreja. Estamos aqui para partilhar um pouco, né, de tudo isso que a gente vai adquirindo com a igreja, porque fazemos parte dessa família, a família também da nossa rádio, né, no 91.9. Então, isso mesmo. Bom dia, Cacilda. Bom dia, gente. E eu já começo assim o programa mandando um abraço para o nosso ouvinte muito especial, Dona Célia, lá em Parnamirim, que com certeza já está na audiência para ouvir o filho aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Além de ouvir o filho, ela quer ouvir também sua voz, Cacilda, que ela é sua fã, sempre lhe acompanha, sempre tece vários elogios, né? Ele considera uma profissional muito competente e qualquer dia desse eu trago ela aqui para você falar diretamente com ela. Dona Zélia, faça o seu filho cumprir essa promessa, viu? Eu dou um abraço da senhora. Bom, nesse mês de agosto, né, que a gente vai iniciar na próxima sexta-feira, a Igreja Católica no Brasil celebra o mês vocacional. No Brasil. No Brasil, No Brasil, o mês vocacional, que é um tempo dedicado à oração, à reflexão sobre as vocações, né? Em várias paróquias, em dioceses, acontecem celebrações, atividades relacionadas a este mês. E nesse ano de 2025, a Igreja celebra a 44ª edição do mês vocacional. Há 44 anos, isso. A Igreja no Brasil dedica o mês de agosto às vocações. E neste ano tem como tema Peregrinos porque chamados. Eu achei até diferente esse tema. Será que é peregrinos porque somos chamados? Mas fui olhar lá no cartaz e tudo, tá lá, peregrinos porque chamados. Isso. E como lema, uma citação lá da carta São Paulo aos Romanos, não é isso? A esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, um mês todo para se refletir sobre esse tema e sobre esse lema. Padre Josivaldo, por que a igreja dedica agosto ou dedica um mês no ano às vocações? A igreja reconhece, né, a importância das vocações, sejam elas vocações leigas, vocações ministeriais, vocação à vida consagrada. Né? A igreja sempre tem esse cuidado especial de poder enfatizar e poder, como diríamos, colocar sempre em evidência a dimensão do chamado, né, do chamado de Deus. E como você falou aí, o tema desse ano, né, peregrinos porque chamados. Realmente a gente fica assim, parece que falta um complemento nessa frase, né? Uhum. Chamados aqui, porque como é uma resposta diante de algo que a gente não teve uma pergunta, né? Exato. Mas analisando justamente esse tema é interessante, porque ele vai juntar o ano da esperança, né? Somos então peregrinos da esperança, e peregrino é aquele que não está na sua pátria, né? Peregrino é aquele que está encaminhada, é aquele que está caminhando. Então, somos peregrinos porque estamos aqui na terra, com os pés na terra, mas a nossa esperança e o nosso olhar, ele vai e alcança essa dimensão do céu. Então, a gente está num período de transição, somos peregrinos, né? A nossa pátria é o céu, então estamos nessa caminhada. E somos peregrinos porque somos chamados, então saímos nessa peregrinação
porque fomos chamados por Deus para uma missão, chamados para uma vocação, né? E a vocação primeira de todos nós é a vocação à santidade. Então, o tema procura juntar a dimensão do chamado e a dimensão do nosso ano jubilar como peregrinos da esperança. E o lema também está relacionado com o ano da esperança, o né? Ano da a esperança esperança não decepciona. Não decepciona, é. Isso, justamente, essa frase de São Paulo, né, na carta, ele vai englobar a dimensão de que tudo que nós formos fazer, temos que ter esse olhar sempre voltado para Jesus Cristo. A esperança aqui significa Jesus. Jesus, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nós, foi derramado em Cristo, né? É Jesus quem mostra esse amor de Deus por nós, esse amor derramado. Então, a vinda do Cristo nos mostra que a nossa esperança nele jamais vai ser decepcionada, que ele já realizou, né? Já concretizou para nós a promessa de Deus, e é nele que nós esperamos, e então não seremos decepcionados. No mês de agosto, a cada domingo, temos uma vocação, né, como tema, como Isso. foco. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essas vocações todas, sobre cada um domingo desses, cada semana. Por exemplo, no próximo domingo nós já celebramos a vocação à vida sacerdotal, né? No dia 3 de agosto. Isso. A vocação à vida sacerdotal. O que é que nós podemos falar sobre essa vocação? Inclusive, no dia 4 é o dia de São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes. Dos sacerdotes, isso mesmo. Encaixou porque a data ficou próxima, né? 3 Sim. e 4. Então, o sacerdote, ele é alguém que foi chamado, né? Escutou a voz de Deus, foi atrás e encontrou-se, né, nessa dimensão do serviço na igreja, no sacerdócio. É, antes de tudo, um fiel da igreja, né? Ele é um homem que foi batizado, né? Foi inserido na igreja, e dentro do seu serviço na igreja se encontrou então nessa dimensão do chamado ao sacerdócio, que nada mais é, se a gente for olhar numa dimensão assim de ação, de que um serviço, né? É um serviço prestado, né? Ser sacerdote é aquele que está à frente no culto, mas tudo isso é englobado no cenário do serviço. Ele está ali para servir o povo de Deus, ele está ali para ministrar a palavra, ele está ali para administrar os sacramentos, mas tudo isso numa dimensão do serviço. Então, o vocacionado ao sacerdócio é um vocacionado ao serviço, né? À doação, a uma entrega. Então, nesse primeiro domingo, então, de agosto, vai ser comemorado, as vocações sacerdotais serão comemoradas, né? No sentido de resgatar sempre esse sentido do homem que vive na dimensão do sagrado, de se colocar a serviço do sagrado, né? Ele é homem, ele é humano, ele tem suas limitações, né? Ele tem todas as características de um ser humano, de um modo geral, é um homem como qualquer outro homem. No entanto, ele vive essa dimensão desse encontro que o leva a ser um transmissor também, né, dessa graça, né, um outro Cristo, né, que ser sacerdote é um alter Cristo, ou seja, é um outro Cristo, agindo como Cristo, agindo em nome de Cristo, né, e da igreja, para se colocar ao serviço do próximo. Então, eu sempre falo para os meninos no encontro vocacional que se deve ter essa disposição para servir, e não para viver uma realidade de uma vocação fechada em si mesmo, ou para realizar um sonho próprio de simplesmente ser um padre, mas aquele que está para o povo de Deus, se coloca a serviço. E a gente vê na nossa igreja tantos testemunhos, né, tantos padres, né? Eu gosto muito de me encontrar com os padres idosos, né, os padres mais experientes, mais velhos. Outro dia teve uma reunião lá no seminário, então tinham vários deles, e eu me sentia assim, eu digo, meu Deus, eu estou aqui no meio de tantas pessoas que quando eu era criança já eram padres e já eram assim muito conhecidos. Então tava o padre Zilmar, tava o padre Alfredo, né? Tava outros padres assim, nessa dimensão que eu digo, nossa, estou aqui junto com eles, né? Homens que eu fui conhecendo, né? Aprendendo a entender, né? O que fazia, e hoje estou aqui junto com eles, né? Também como padre.
Então, é um mistério de Deus, né? Tem que colocar também essa dimensão, é um mistério, porque não se define no sentido de que o primeiro chamado é o chamado de Deus, né? É Deus quem nos chama, não somos nós que nos antecipamos, mas a nossa resposta é sempre um segundo ato, porque o primeiro chamado é de Deus. E ele chama, né, ao sacerdócio todos, e não se segue uma linha, vamos dizer assim, contínua, reta. Cada história de um vocacionado passa por situações tão diversificadas que nós dizemos, meu Deus, no final todos são chamados sacerdotes, né? Quando pegamos os padres. Tem um livro lá no seminário que diz assim, por que sou padre? E aí vários padres, bispos, cardeais colocaram lá seus testemunhos. Aí tem um que diz assim, fui padre porque o padre da paróquia morreu, não tinha quem celebrasse e eu me vi chamado a sacerdócio. Aí o outro, fui padre porque minha mãe me mandou para o seminário. E chegando no seminário ele se encontrou com a vocação. Fui padre porque vivi essa dimensão. Aí tem uma frase também do cardeal Dom Eugênio que eu achei muito interessante, né, que ele fala, né, quando conta o testemunho dele, que ele nunca perdeu de vista a dimensão do sobrenatural, daquilo que é a graça de Deus que acompanha a vocação, né? Então ele comenta nessa parte que, por exemplo, quis estudar em Roma, mas não foi possível, não permitiram. Os pais dele iriam custear todo o estudo dele, não permitiram. Mas ele coloca, nem por isso eu deixei de servir, ou eu deixei de ser para a igreja, né, aquilo que ela me pediu para ser, né, aquilo que ela me chamou a ser. Então, de um modo geral, ele coloca essa dimensão da graça, né, do sobrenatural que acompanha e que faz parte do chamado também. Então, celebramos a vocação sacerdotal, celebramos o Cristo, né, o nosso sacerdote por excelência. E na segunda-feira, né, dia 4, é o dia de São João Maria Vianney, que é o patrono dos sacerdotes. Dos sacerdotes. Quem foi Dom João? São João Maria Vianney. Dom João, né? São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, ele foi um sacerdote francês, né, da região de Ars, na França. E ele... Por isso chama Cura d'Ars, Cura né? d'Ars, que é o padre. É o padre de Ars, né, que é essa cidade. Então, foi um seminarista que teve muitas dificuldades durante sua formação. Tinha muita dificuldade para poder aprender, né, para poder adquirir ali os conhecimentos. Então, era até chamado de alguém que não tinha possibilidade de ser padre e tudo. Mas ele foi ordenado, né? Foi ordenado e tem uma frase dele que ele compara, né, de um episódio bíblico, né, em que com meia queixada de burro se mata então o inimigo. E ele disse, se Deus utilizou de meia queixada para matar o inimigo, imagine se ele tiver uma queixada inteira, que era dele. O que é que poderia fazer? Né? Então ele diz, me chamem de burro, mas o burro inteiro vai servir mais do que a metade. Então ele coloca até com essa forma assim, um pouco de humor, mas ao chegar na sua realidade, né, no seu dia a dia, na sua paróquia, ele se demonstrou um sacerdote muito piedoso, muito voltado para o povo, né? Então as pessoas vinham de longe para querer se confessar com ele, e ele sempre dava bons conselhos e boas orientações, né? Era um bom confessor, e isso foi criando essa fama, né, de santidade. Então já em vida ele já tinha essa fama de ser um homem santo, e a partir daí ele vive essa realidade, e depois a igreja o canoniza, depois de sua morte ele é canonizado e se torna então o patrono então dos sacerdotes, né? Aquele que representa o sacerdote. Então ele mostra assim, que o chamado, a dimensão da graça, ela, vamos dizer assim, ela se antecipa e é ela quem nos dá, vamos dizer assim, as possibilidades de poder seguir adiante. Porque tantas vezes vamos olhar para a nossa estrutura humana e vamos perceber, talvez que não tivéssemos condições de atender o chamado, mas Deus dá a graça para poder seguir. Então ele se torna essa referência para os padres. Bonita a história, né? Uma história de simplicidade também, de alguém abertura, que conseguiu ir à frente, apesar dos desafios. E assim nós vamos encontrar na história de tantos outros santos, né? De tantos padres que passaram também por dificuldades, por provações,
para poder seguir o seu chamado e poder então dar uma resposta a Jesus. Né? Inclusive aqui no nosso meio, nos nossos dias, né? Nós temos, por exemplo, aqui na Arquidiocese, quantos sacerdotes se destacaram no trabalho de evangelização mesmo, a serviço do mais pobre. Nós temos, por exemplo, Tiago Thyssen, que inclusive agora dia 31 vai ser inaugurado o espaço de visitação do Memorial. Do Memorial, isso. E seria a celebração dos 70 anos de sacerdócio dele. Tiago que deixou a Bélgica, jovem, né? Um jovem sacerdote, e veio para o Brasil, veio para Natal, com certeza enfrentando os desafios grandes. Isso. Né? Naquele tempo não tinha GPS, não tinha tradutor do Google. Isso. Para se comunicar quando chegou. Tanto é que ele faleceu em 2021, ainda tinha todo um sotaque, assim. Isso. Não perdeu completamente o sotaque, né, da língua original. Mas que se destacou, fez um trabalho tão bem aqui em Natal, especialmente na Zona Norte. Isso. Padre Tiago é um exemplo, né? É um exemplo desse peregrino. Sim. Né, que sai da sua terra, né, sai de outro país, né, de uma realidade de primeiro mundo, né? E vem aqui para Natal, Zona Norte. Na época não havia, né, essa estrutura que temos hoje, né? Se conta, né, que ele começou a celebrar na lateral ali da linha do trem, embaixo de uma árvore. Era o local onde celebrava com o povo. E se tornou esse homem que foi esse grande evangelizador, esse grande construtor, né? Sempre preocupado também com a educação, né? Trouxe esse modelo de educação infantil da Europa, aplicou aqui, foi atrás de recursos também e se tornou esse sacerdote referência, né? Na catequese. Eu me recordo, Cacilda, uma vez que eu estava na Paulus, melhor, e olhando lá alguns livros, de repente entra Padre Tiago e eu disse... Eu olhando e perguntando o que chegou de novidade. Então, assim, a idade avançada, né, já era emérito, mas o desejo de aprender mais, de evangelizar, de catequizar, de buscar o que é que tem de novo que a igreja apresenta. Pois então, é realmente assim, impressionante a doação e o empenho dele. Né? Temos muitos exemplos. O Padre Pio, outro peregrino. Isso. Ali que desbravou. Foi Padre Tiago na Zona Norte, Padre Pio na Zona Sul. Na Zona Sul, né? Isso. Desbravou esse. Nós temos também lá em São Tomé Padre Pierre. Outro que peregrino também veio, estrangeiro. Que também veio da Bélgica, né? Ele ainda foi um soldado de guerra, ele tinha até uns estilhaços ainda nas costas, nunca retirou. E quem ajudou muito ele foi Padre Tiago, porque ele não sabia falar português, né? E chegou, mas são exemplos, né? De doação. Temos aqui Padre Sabino, né? Também que fez um grande serviço aqui. Então, rememorar esses homens é perceber que atenderam ao chamado de Deus como padres, mas não deixaram de estar ali junto do povo, né? Olhando a realidade do povo, se preocupando com o povo e se colocando à disposição. E outros tantos aqui, inclusive nossos também, assim, de origem, filhos daqui, né? Monsenhor Expedito, da região ali do Potengi, Monsenhor Pinto, lá na linha Gicos e região, Monsenhor Lucena e João Câmara, ali toda a Baixa Verde. Isso. O próprio Dom Eugênio Salles. Isso. Né, também teve um trabalho tão importante aqui. Depois Salvador e Rio de Janeiro. Temos o Monsenhor Raimundo lá em Santa Cruz. Temos muitos. Temos muitos, em diversas dimensões, né? Exato. E temos, por exemplo, aqui também, até hoje aqui no seminário, com a gente, o Monsenhor Inácio de Loyola, que também se dedicou sempre como... Foi pároco, né, em várias paróquias aqui do nosso estado, mas também foi confessor do seminário muitos anos e colocou também essa disposição da formação. Em total discrição. Total discrição, justamente. Muito discreto, senhor Inácio. Mas a gente já avançou bastante aqui no primeiro bloco, certo, né? Vamos fazer uma pausa aqui, um breve intervalo com Aprendendo com a Igreja, hoje conversando com o padre Josivaldo Félix. Agora eu lembro do nosso amigo Vital Bezerra, né, advogado da Arquidiocese, que um dia desse ele conversando comigo, eu queria dar uma dica para vocês, que ele disse que vinha ouvindo, estava voltando no interior, ouvindo, Aprendendo com a Igreja, e quem estava apresentando não dizia o nome do entrevistado. Eu lembrei, já fiz um bloco enorme aqui, esquecendo de dizer o nome do nosso entrevistado no meio do bloco, né? Mas hoje é o entrevistado é o nosso amigo padre Josivaldo Félix, reitor do Seminário de São Pedro. Então a gente vai para um breve intervalo e volta já com mais Aprendendo com a Igreja, conversando mais sobre vocação. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM.
Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo 27 de julho. Hoje nosso convidado é o padre Josivaldo Félix, reitor do Seminário de São Pedro, mas também juiz e vice-presidente, né? Isso, do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Natal. Esse nome é comprido, né? Pois é. Mas o assunto hoje não é direito canônico, o assunto hoje é vocação. Estamos às vésperas do início do mês vocacional, no próximo dia 1º de agosto, inicia o mês vocacional. E aí, o assunto hoje é, claro, né, o mês das vocações, que será vivenciado durante todo o mês de agosto. E a gente finalizou o primeiro bloco, Padre Josivaldo, lembrando nomes assim que se destacaram aqui no clero. Isso. E lembro também de Dom Heitor Salles, claro. Grande Dom Heitor, que, se Deus quiser, né, com a graça de Deus, na próxima terça-feira, dia 29, vai completar 99 anos de vida em plena lucidez. Plena lucidez. Como ele diz, a cabeça ainda está em cima do pescoço, né? Não perdeu a cabeça. E aí eu aproveito para convidar você que está ouvindo a gente a participar dessas celebrações, abrindo o ano jubilar do centenário de Dom Heitor. Terça-feira, dia 29, às 11 horas da manhã, na Catedral Metropolitana, missa em ação de graças, com a participação, né, concelebrada por ele, pelo aniversariante, isso mas mesmo. Presidida pelo nosso arcebispo metropolitano, Dom João Cardoso, às 11 da manhã. E às 7 da noite, o concerto com a orquestra da apresentação, da Catedral também, aberta ao público. 11 horas da manhã a missa, 7 da noite o concerto. Então você se prepare, se organize para participar desses dois momentos. Se não puder participar de um, participa do outro, né? Mas, e se não puder participar presencialmente, também pode acompanhar tanto a missa quanto o YouTube, quanto o concerto pelo canal da Arquidiocese de Natal no YouTube. É realmente uma graça divina celebrar 99 anos. 99 anos. E lúcido, e andando com as próprias pernas. Né? Dom Heitor é uma pessoa assim espetacular, né? É interessante. Eu tenho profunda admiração por ele. A gente vê assim, para quem não conhece, tem acesso à história dele, já percebe. Mas para quem tem o contato de poder conversar com ele, né, tem essa experiência de encontrar uma pessoa que transmite uma generosidade, uma paz, uma tranquilidade. Trata a gente, né, quando se encontra, como se fosse alguém conhecido, alguém que já tivesse uma intimidade, né, uma proximidade. É uma pessoa que realmente, assim, é bom estar perto dele. Eu sempre digo que Dom Heitor, ele transmite paz. Transmite. Quando a gente se a gente estiver aqui, né, e ele chegar, é como você tem aquele sentimento de paz. Isso, é verdade. Também percebo isso quando me encontro com ele. E as palavras dele também, né, sempre assim, de quem busca tornar mais simples, né, as situações, e o seu legado, né, é constante. Ele tem um amor muito grande também pelas vocações, né? Um cuidado muito grande ali. Tanto é que no governo dele aqui, ele fez todo aquele trabalho para reabrir o casarão, né? O casarão da Campos Sales, que é a sede do Seminário de São Pedro. Do seminário, todo o empenho, e conseguiu, né? E conseguiu. Também é o grande benfeitor do Carmelo, né? Sim. Toda a estrutura do Carmelo e a manutenção. Tanto quando ele chega lá, né, a Madre Superior diz, meu pai, né? Chegou meu pai. Então, ele realmente é esse grande benfeitor. E do nosso seminário, a gente não tem nem como expressar a nossa gratidão por tanto que ele já fez e faz até hoje. E tem um amor muito grande por essa casa. Ele diz que desde o tempo que ele era seminarista, né, ele sempre teve um amor. A família dele também diz que quando era aniversário de um seminarista, a mãe dele trazia um bolo para o seminarista. Então havia sempre uma comemoração, e ele sempre teve muito esse cuidado. Ele diz que quando chega no seminário, ele diz que chega num pedacinho do céu. Então você vê a consideração, você vê ali a consciência, né, e o amor, né, pela casa. Realmente convidamos todos para participar dessa missa, porque é um momento especial, né? De um homem resistente, forte, que tanto bem, né, faz até hoje, né, para a nossa arquidiocese. Sem dúvida. Só para finalizar essa parte da vocação sacerdotal, lembrando que no dia 4, também na segunda-feira, vai ser o jubileu
dos presbíteros da Arquidiocese, Isso, né? Vai ser lá no santuário, né, dos mártires, aqui em Nazaré. E todos os padres, né, são convidados para poder participar. É um momento também de confraternização, né, de encontro, de podermos então, juntos, né, os padres, podermos também agradecer a Deus pelo chamado, né, pela vocação. E, assim, e só mais uma última questão, né, em relação às vocações sacerdotais. Eu sempre pergunto isso, mas é sempre bom reforçar. Porque de quando em quando chegam mensagens de rapazes, de jovens, no WhatsApp do setor de comunicação da Arquidiocese, que é o número mais conhecido, né, que está ali nas redes sociais e no site da Arquidiocese, dizendo que sentem o chamado da vocação sacerdotal e como é que faz? Assim, como é que eu faço para entrar no seminário? Sim, entendi. E aí, quais são as orientações? Pronto, a orientação principal é entrar no site do seminário, né? Seminário de São Pedro. .org.br, né? Entrar no site do seminário e lá vai ter um banner, né? Uma página que trata justamente sobre vocação. Então lá vai ter um formulário, né, para um preenchimento, e aí você pode preencher, nos enviar para a assessoria vocacional e podermos fazer esse primeiro contato. É um primeiro modo, né? O outro modo também para cada jovem é primeiramente procurar o padre da sua paróquia. Né? Procurar o padre, conversar com ele sobre isso, perguntar a opinião dele, e a partir disso ele vai também dar os encaminhamentos, né, para poder entrar em contato com o seminário através do próprio site do seminário e assim poder iniciar um acompanhamento vocacional, né? Porque além do desejo de entrar, deve ter também um discernimento. Esse discernimento é feito durante esse período do caminho vocacional. São encontros aos sábados, né, uma vez por mês, em que aquele que se sente chamado, vocacionado, vai ter acesso a essa, vamos dizer assim, orientação, né, sobre a dimensão da própria vida, o chamado de Deus, a igreja, o chamado ao sacerdócio, a família. São vários temas que são trabalhados, que colaboram também nesse discernimento. Então existe um acompanhamento, né? Sempre quando alguém pergunta, eu digo, olha, tudo passa por um acompanhamento, né? Às vezes também meninas que perguntam, padre, eu queria ser freira, como é que eu faço? Eu digo, olha, primeiro você vai ter que procurar aquela congregação, aquele instituto com que você se identifica. E a partir daí começar esse acompanhamento vocacional, esse acompanhamento para poder discernir, né? Não é nada no estalo de dedos, é tudo a partir de uma vivência, de uma proximidade. Bom, seguindo com as vocações específicas, né, e celebradas durante o mês de agosto, no segundo domingo, junto ao Dia dos Pais, também é celebrada a vocação ao matrimônio. Né? Inclusive, no Brasil também inicia-se a Semana Nacional da Família. Isso. O que é que nós podemos falar sobre essa vocação, a vocação matrimonial? A vocação matrimonial, ela se inspira, né, nessa realidade do amor de Deus pela humanidade, né? Deus que cria o homem por amor, para viver essa relação de amor, né, de proximidade. Então, o matrimônio, ele reflete esse amor de Deus, né? Porque ali o homem e a mulher vão se unir para, a partir da bênção da igreja, buscar ali o bem um do outro, né? E poder gerar também seus filhos, né? E educar os filhos. Então, tudo é voltado para uma comunidade de amor, né? Marido, mulher, filhos, família. Então, o matrimônio é um sacramento, né? Que com a bênção de Deus recebe, né? O casal recebe ali todos os meios para viver a santidade na dimensão matrimonial. É muito importante isso, né? Que é um chamado, é uma vocação. A gente percebe que existem pessoas que são vocacionadas ao matrimônio, que realmente se identificam, mas quem realmente não tem, né, o chamado, às vezes não adianta forçar, porque é uma realidade que é própria, né, de quem se sente chamado ao convívio, à experiência, à partilha, né. Aqui nós no tribunal trabalhamos com muitas realidades que também envolve família, né, envolve matrimônio. Isso. E como a gente falou do acompanhamento para a vocação sacerdotal, acredito também que o matrimônio que é, vamos dizer assim, bem sólido hoje, é aquele que
houve um acompanhamento também durante esse período, no sentido de que namoraram, se conheceram bem, noivaram, tiveram ali alguém que pudesse acompanhar. Não muitas queimaram vezes as etapas. não queimaram as etapas, justamente. Houve um padre que auxiliou, que escutou, né? Não somente para a confissão do exame de noivos, mas deu algumas orientações. Né? E tem os próprios movimentos de famílias, movimentos, né? Pastoral familiar, o encontro de casais com Cristo, os grupos lá, as equipes de Nossa Senhora, né? E assim por diante. Tudo que é um apoio. Aí sabe o que eu achei interessante, Cacilda, porque eu não sabia, mas, por exemplo, na Europa não tem essas pastorais que acompanham, né? Não tem. O padre é quem é responsável de fazer tudo. Ele que acompanha o casal, ele que dá o curso de noivos, ele que faz tudo, né? E eu digo, mas que diferença, né? No Brasil tem a vantagem de ter as pastorais que auxiliam o padre em tudo isso, né? E lá não, lá tudo fica por conta do sacerdote. Então, temos essa vantagem de vários movimentos, vários grupos. Eu acho que a Igreja Católica no Brasil é muito viva, né? Nesse sentido, no sentido completo, assim, de ter muitos leigos engajados para auxiliarem os padres em tudo. Em tudo, é verdade. Assim, não é só a pastoral ligada à família, mas com jovens. Do batismo, de jovens, isso. De catequese, tem tudo. É interessante. Todo esse apoio, né? Todo esse apoio para poder desempenhar, né, o seu papel. É muito interessante. Então, o matrimônio é esse sacramento, né, tão importante, né, para a igreja, porque todas as vocações nascem na família, né? Ninguém veio de uma realidade fora da família. O padre nasce numa família, a freira na família, o missionário na família. Então, o Papa nasceu numa família. Ele nasceu numa família, justamente. Suas referências, sua formação, né, sua identidade vem da sua família. Então, se a família é bem estruturada, né, se a família passa para o filho os princípios que a igreja apresenta, as orientações que são dadas, né, a família fica, vamos dizer assim, solidificada e a criança cresce, né, se desenvolve com esse direcionamento. Então, independente lá na frente do que ela escolher para viver, o chamado a uma vocação ou uma experiência de uma profissão, ela vai trazer sempre, né, esses princípios que foram adquiridos dentro da família. Até porque a primeira educação, até mesmo o Código de Direito Canônico fala, não é obrigação da escola, é dos pais. Os pais são os primeiros educadores, os pais são aqueles que devem primeiro orientar os seus filhos, devem primeiro formar os seus filhos e direcionar também com relação aos princípios da igreja, né, os princípios cristãos, católicos. E aí, seguindo com o mês vocacional, no terceiro domingo nós temos o dia das vocações religiosas consagradas. Isso. A vocação religiosa, ela é vivida como algo especial dentro da igreja, né? Assim, no sentido de que o religioso é aquele que se coloca ao serviço de Deus na dimensão de assumir os votos de pobreza, castidade e obediência, né? Então, o religioso, ele vive uma dimensão de um amor, vamos dizer assim, esponsal, né? Um amor de esposo com Cristo, nessa dimensão dessa doação particular, né? Mais intensa, seja numa vida comunitária, seja numa vida mais, vamos dizer assim, de uma vocação mais individualizada, uma consagração pessoal, um eremita, né, que se afasta dessa realidade junto do povo para poder se aproximar de Deus, mas ela é vista de um modo particular, né, de um modo especial. O religioso é aquele que vive uma doação completa, né? Aí você vai dizer, mas os outros também não vivem na dimensão de cada chamado, né? O religioso, ele sai da sua família de origem para formar uma nova família. Então vive numa comunidade, ele vive com os irmãos, ele faz votos e a sua forma de vida já é o testemunho para o mundo, né? Sim. O seu modo de agir, né? O seu modo, a sua escolha e a sua atuação. Então, o chamado da vida religiosa é um chamado assim... Eu já fiz uma experiência, né, de vida religiosa. Não da tradicional, mas dessas novas comunidades. Eu fui durante 7 anos, morei em Goiás, vivi essa experiência comunitária. E foi uma experiência muito boa, né? Muito rica, né?
no período que eu estive, fui missionário, né? E tive a experiência de ir também para outros países, né? Fiz uma missão ainda na África, fui para a África. Nossa, legal. Em qual país da África? Eu fui nos países bem pobres. Eu fui no Mali, que às vezes a pessoa fala Mali, né? No Mali. Eu fui num país pequeno também, mas uma realidade muito difícil, chamado Burkina Faso. Bem desconhecido, né? Porque fica ao lado da Costa do Marfim. É um país pequeno, né? Mas também foi uma breve passagem pelo Marrocos, mas aí o Marrocos já é uma outra realidade da África, né? Já é um país até mais turístico. Mais turístico, Então, assim, fiz essas experiências. A comunidade que eu morava tinha casa também na França, então eu ainda fiquei um tempinho na França. Então, essa vida como missionário, né? Assim, como um consagrado, foi um período também muito bom de evangelização e de vida comunitária, né? E uma coisa que eu achei interessante, Cacilda, que eu aprendi durante o mestrado, é que às vezes a pessoa diz, eu tenho vocação a ser diocesano, a ser religioso. Não é vocação a ser diocesano ou religioso, é vocação a um carisma. Sim. Você tem que se identificar com aquele carisma. Eu me identifiquei com o carisma marista, com o carisma dos salesianos, com o carisma franciscano. A partir da identificação com o carisma é que você vai buscar e você vai viver aquilo que aquela congregação, aquele instituto lhe propõe, né? Então, não é ser religioso, ser diocesano, é ser vocacionado a um carisma específico. E é interessante, padre, eu acho que até de orientação mesmo, que nesse terceiro domingo de agosto, que é o mês, que é a vocação, a vida religiosa e consagrada, não é? E hoje, como você disse, não tem só as congregações tradicionais, tem os institutos, as comunidades de vida. As comunidades. Acho que todos eles entram nesse terceiro domingo, né? Entram nesse terceiro domingo, sim. Entram porque as próprias novas comunidades, elas vivem um estilo de vida que se assemelha, né? Vive a partir dessa realidade da vida religiosa tradicional, né? Isso. Consagrada tradicional. Então entram também aí, porque também fazem votos, né? Que às vezes nem chamam de votos, falam promessas, falam compromissos, Sim. mas que no final são realmente a mesma realidade, né? Vista de várias formas. E outra coisa que me chama muita atenção é quando eu vou ali ao Carmelo, né? O Carmelo de Nossa Senhora do Sorriso de Santa Terezinha Emaús, ali uma vida enclausurada e cheio, assim, vários jovens, né? Moças jovens. Jovens, isso. E felizes, né? Ali. Isso. E vive, assim, nesse mundo que oferece tantas oportunidades, em todos os sentidos. Você vê jovens, meninas que que sentem atraídas por viver enclausuradas, né? Você entram ali, uma vez entrando ali, a porta fechou, fica ali. É interessante. Não é? Interessante. Interessante, meio que até parece ser contraditório. Isso, parece, é verdade. É uma radicalidade que deixa a gente um pouco assustado, né? Como é que, diante de tantas possibilidades, escolheu ficar aqui, fechado, né? Fechado. Sabe que quando as relíquias de Santa Terezinha passaram por aqui, no ano passado... Sim. E aí a gente divulgou para a imprensa e teve vários meios de comunicação, TVs, né, quiseram fazer matéria. E eu falava com a Madre Maria de Jesus, que é a superiora, ela dizia assim, essa TV é qual? Aí eu tenho que dizer, a afiliada da Globo, a afiliada do SBT, da Record. Porque ela disse, a gente não assiste TV, então a gente nem sabe o nome das TV. Não é assim, a simples TV, né? Então elas não sabem. E só voltando um pouco ainda para essa questão delas, porque é uma radicalidade que atrai, né? E é um chamado específico realmente para aquela vocação. Existe também um acompanhamento, né? Encontros com as meninas para elas perceberem, né? E tomarem consciência do que é a vida de clausura, mas é um chamado específico. Então elas ajudam a igreja através da oração, né? Sim. Enquanto outros chamados a uma vida ativa, elas são chamadas a ficar ali, a rezar pela igreja, a se colocar, né? A se doar nessa dimensão, a partilhar ali com as irmãs da sua vida. Aí a gente olha assim e diz, não, eu não teria coragem de fazer isso, não teria... Eu não teria. Porque a gente não tem... chamada, porque né? a gente justamente não tem a vocação para aquilo ali. Porque quem tem, olha e se identifica. É verdade. É muito interessante.
E assim, existem as clausuras femininas e existem também os masculinos. Masculinos, né? Isso. E a gente não tem mosteiro masculino, não né? Tem, Mas tem o feminino. Já tivemos uma experiência durante algum tempo daquele mosteiro beneditino, né? Isso. Ficou um tempo, mas também fechou. Mas hoje aqui nós temos essa realidade feminina. Mas também é a mesma realidade no sentido de que vive da mesma forma, né? Tanto para homens como para mulheres, no sentido de a vida de oração, a clausura, a cela, né? O quarto é chamado de cela, né? Minha cela, o claustro. Então, tem tudo isso, mas é muito bonito. Então, são vocações que vão se complementando na igreja, né? É verdade. E ali, ainda falando das irmãs lá as carmelitas descalças, lá de Emaús, eu acho muito bonito, porque eu chego ali, elas sempre nos atendem, assim, com um sorriso, sempre sorrindo, né? Assim, sempre expressam essa alegria. Essa alegria, é verdade. Eu celebro lá nos domingos, né? Aos domingos, às 9 horas da manhã. Missa aberta ao público. Missa aberta ao público, é muito interessante, viu? Quem quiser conhecer essa experiência, ir lá, assim, para ver, para conhecer. Não necessariamente para se sentir vocacionado para entrar, né? Mas qualquer pessoa, homens e mulheres, pode ir nos domingos, 9 horas da manhã. E na semana, 6h30. 6h30. 6h30 da manhã, aberta. O Carmelo, minha gente, fica ali naquela rua, acho que é Rua Santo Antônio, mas é ali bem pertinho do cemitério Morada da Paz de Emaús. É quase esquina com o cemitério, quase em frente ao cemitério. Aliás, aquela parte nova fica em frente. Lado, fica em frente, aliás. Então é muito fácil de chegar ali. Verdade. A igreja é aberta ao público. Na semana de 6h30 da manhã, os domingos, com o Padre Josivaldo. Isso. Às 9 horas da manhã. Mas, Padre Josivaldo, vamos encerrar esse bloco, porque o tempo está passando rápido. Certo. Então, a gente vai para mais um intervalo e volta já no último bloco, conversando mais sobre vocações. Você está ouvindo Ritmo Pastoral, uma produção da Pascom. Sintonize a Paz Rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o Aprendendo com a Igreja, neste domingo 27 de julho, aqui pela Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM. Eu, Cacilda Medeiros, agradeço a sua companhia durante essa hora que a gente está aqui batendo um papo com o Padre Josivaldo Félix, reitor do Seminário de São Pedro. E o tema de hoje é vocação, né? A gente está pertinho de iniciar o mês de agosto, o mês dedicado às vocações. É a 44ª, ou seja, há 44 anos, o Brasil celebra, durante o mês de agosto, o mês vocacional, com orações, pedindo orações às pessoas, com outras atividades, reflexões sobre a vocação que cada um de nós é chamado a vivenciar, seja no sacerdócio, seja na vida religiosa, nas novas comunidades, seja como catequista, seja na vida em família, enfim, né? Isso. Cada um de nós batizados, Deus nos chama a uma vocação e a uma missão. No segundo bloco, a gente estava conversando já sobre as vocações específicas, família, vida consagrada. E aí, o quarto domingo é dedicado à vocação, aquela que a maioria das pessoas vivencia, que é a vocação do leigo e da leiga, né? A vocação laical. O que é que a gente pode falar sobre essa vocação? Como é que nós, leigos, padre, podemos servir a Deus, né? O padre é chamado a um serviço específico, a freira é um chamado específico, e nós, leigos e leigas, como é que nós podemos servir a Deus e à igreja? Isso, o leigo, de um modo geral, é aquele que vai formar toda a estrutura da igreja, né? Vamos dizer assim, o padre está à frente, mas todo o corpo, mas a maioria é formada pelos leigos, né? E o leigo é aquele que tem essa possibilidade, muitas vezes, de fazer aquilo e chegar a certas realidades que o padre não consegue, nem a freira chegar, porque ele está inserido numa realidade, num cotidiano de trabalho, de atividades, de alcançar, né? Muitas vezes, um público que o sacerdote, a freira, o diácono não vai ter essa possibilidade de chegar. Então, é muito vasto, né, o campo em que o leigo pode atuar,
não somente em atividades diretamente ligadas à liturgia, né, como, por exemplo, ministros extraordinários da comunhão eucarística, mas também através dos vários serviços, as pastorais, né, como a gente já falou, a evangelização, ela ganha um impulso muito grande quando ela tem a participação de leigos engajados, leigos capacitados, né? É muito importante isso, porque o padre ele vai ter o seu serviço ali específico, mas para outras atividades que também colaboram com a igreja, ele não vai ter a formação, né? O padre não vai ser aquele jornalista que tem essa capacidade de se comunicar, de fazer tudo isso de forma profissional. Então, ele deve buscar, né, vamos dizer assim, com esse profissional, vamos dizer assim, um meio também de poder evangelizar ou de trazer essa realidade para poder auxiliar também na igreja. Não somente o jornalista, mas é o médico, é o advogado, é o professor. São todos esses que estão envolvidos nessas realidades e que têm essa capacidade, essa habilidade que nem o sacerdote nem a freira tem para poder atuar. E de viver e de testemunhar. Testemunhar diante da realidade do dia a dia tão difícil, né? Porque muitas vezes a gente vai estar ali, a freira dentro do seu convento, o monge está dentro também da sua clausura, ou o padre que está ali naquela realidade específica da sua paróquia, e quando é um padre religioso da sua congregação ali na sua casa, mas é o leigo quem está ali no dia a dia enfrentando as dificuldades, os problemas, né? É o leigo quem está diretamente sendo colocado diante de situações em que ele vai ter que testemunhar a sua fé, né? Exato. A sua convicção, né? Os seus princípios, né? As suas escolhas. Quem atua na área da saúde, na né? saúde. Seja médico, enfermeira, né? O quanto precisa, os próprios ASGs ali que estão ali, o pessoal... Auxiliares técnicos. Auxiliares, exato. É verdade. O quanto são testemunhas dessa vida que é Cristo. Isso. No dia a dia do trabalho deles. Isso. E tudo, então, vai ganhando uma nova roupagem, né? Quando se dá um testemunho de fé, um testemunho cristão, né? Então, o leigo tem esse espaço grandioso. Até no Código de Direito Canônico, Cacilda, só voltando esse parecer, sem fugir muito, né? Sim. Temos lá os direitos e as obrigações dos leigos na igreja. Então, o leigo também, uma das coisas que ele tem direito é de viver uma espiritualidade própria, é de poder ser acompanhado pelo seu pároco, é de poder também chegar, né, se direcionar ao seu pároco, ao seu padre e dizer quais as necessidades que ele percebe que a igreja tem que, vamos dizer assim, que atender, né, aquelas realidades. Então, são vários direitos que o leigo tem de poder até buscar a dimensão da formação para poder ajudar, a questão também de influenciar no sentido de poder participar e ter também a sua voz, né, ser ouvido, né? Temos aí os diversos conselhos, né, conselhos econômicos, conselhos pastorais, todos esses conselhos que são formados pelos leigos, onde eles trazem realmente a realidade e a necessidade do que a igreja hoje precisa. Na sua experiência, né, como sacerdote, como pessoa que viveu também 7 anos no Instituto de Vida Consagrada, depois seminário religioso, você sacerdote, seminário de São Pedro, né, que está à frente, você também que fez uma graduação num curso bem civil, bem da sociedade, né, de direito. Então, com toda essa sua experiência, quais são os maiores desafios que os jovens de hoje enfrentam para entender o chamado de Deus? Seja para uma vida religiosa, uma vida sacerdotal, seja para a vida da família. Quais são os maiores desafios? Desafios em cada época vamos encontrando grandes desafios, né? Mas atualmente a gente percebe, Cacilda, que muitas vezes existe uma desvinculação, né? O jovem olha muitas vezes para a igreja como algo que é desvinculado da sua realidade, né? Da sua existência, porque muitas vezes a existência dele vai estar ligado a outras realidades, né? Realidades muitas vezes virtuais, realidades de mídias, realidades de, vamos dizer assim, de busca de um
retorno rápido, né? A gente vê que os meninos hoje querem profissões que dêem um retorno rápido, né? Sim. Profissões que tenham realidades repetitivas, não se quer mais enfrentar, mas sim queremos ter um retorno rápido para ter um lucro rápido e poder ter uma condição de vida mais favorável rapidamente, né? E tudo isso vai levando a um distanciamento da dimensão do espiritual. Então, eu creio que o desafio é trazer o jovem para perceber que a dimensão do espiritual acompanha ele na sua vida, né? Então, seja ele numa realidade do que ele escolher para viver enquanto profissão, enquanto realidade social, ele não está desvinculado daquilo que atinge também e que alcança a dimensão do seu espírito, né? Então, eu acredito que precisa trazer o jovem para poder perceber essa realidade do que apresenta a igreja, apresentar para ele algo que seja mais acessível, utilizar a linguagem um pouco do jovem para poder alcançá-lo, né? E também fazê-lo perceber a necessidade, né, de, vamos dizer assim, de poder viver essa proximidade, conhecer melhor a igreja, conhecer melhor Jesus, conhecer melhor o Evangelho e perceber na sua vida a importância de tudo isso. E aí está a grande missão, né, dos pais, em especial em conduzir, em dar essa orientação. Isso é verdade, é como que buscar uma receita, né, é como que buscar uma receita que nós já temos ali o alimento, já temos, mas precisamos apresentar de forma que ele possa perceber e sentir ali o desejo, a vontade de poder provar, de poder experimentar, né? E a gente sabe que a palavra de Deus, ela tem essa ação própria, né, de por si só realizar a sua missão. Mas precisamos ser aqueles que apresentem, né, esse banquete, apresentem essa realidade de forma que ele se sinta atraído e se sinta parte também desse processo e perceba na sua vida, né, a presença de Deus. Padre Josivaldo, a gente já está assim, meio que estourando o tempo. E aí, só para finalizar, eu só peço que você deixe uma mensagem rápida de como a gente pode, nós, né, seja padre, seja freira, seja leigo, como é que nós podemos vivenciar bem esse mês de agosto, o mês das vocações? Esse mês das vocações, nós vamos vivenciar bem, vivendo também a dimensão da liturgia, né? As próprias leituras vão nos direcionar para essas realidades, onde vamos encontrar ali personagens bíblicos, né, que foram chamados, que foram colocados diante desse chamado de Deus. Então, participar da liturgia, participar das missas, mas também procurar também conhecer um pouco melhor, né? Às vezes acessar algum site, procurar saber um pouco, conhecer um pouco mais, né, sobre as vocações, ter essa curiosidade até, né, de poder, como nós falamos aqui do Carmelo, né, vai lá, pega e vai ver o que é esse Carmelo, né, o que é. E aí você poder também ter um acesso a essa realidade, mas também a curiosidade, né, encontrou ali um padre, encontrou uma freira, encontrou alguém que seja do meio, né, religioso, perguntar, né, quem é você, qual o seu testemunho de vida, né, o que você faz, de onde você veio. E tudo isso faz parte dessa interação. Então, acho que é interagir com aquilo que a gente já tem, né? A igreja, todos os participantes dessa realidade e poder, então, viver principalmente essa dimensão da liturgia, né? Lembrando que vocação é chamado e quem se sente chamado tem que escutar a voz e ir atrás, né? Quando a gente vai passando na rua, alguém diz, ei, e você, quem é que está chamando? Né? E você aí você quem é? Você olha porque você quer saber. Então, vocação é olhar e procurar identificar quem que me chamou, o que quer, o que você quer. E aí a gente se colocar nessa dimensão, né? De expectativa, de esperança, mas também de querer uma resposta e buscar essa resposta, né? Precisamos encontrar qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar na igreja. Quando nós encontramos, nós aí podemos dizer, não, aqui estou no lugar que Deus preparou para mim. Porque isso vai trazer paz ao coração. Encontrar-se com aquilo que é para você, você vai encontrar com a paz. Se lhe existe melhor paz, que viver com a paz no coração, né? Justamente. E essa paz a gente vai encontrar também encontrando o nosso chamado, o nosso lugar, escutando a voz do Senhor e seguindo o Mestre da forma que Ele quer.
Padre Josivaldo Félix, muito obrigada por estar com a gente, né? Por ter estado com a gente durante essa hora, nessa manhã de domingo, conversando sobre vocação. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Cacilda. Obrigado a toda a estrutura, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. E obrigado a todos os ouvintes que fazem dessa rádio, né? Uma rádio que busca sempre, né, levar para as pessoas a mensagem do Evangelho, mas também ser essa força, essa companhia, né, esse momento de encontro, né, de podermos ali ligar o rádio e podermos ter realmente uma experiência, né, uma experiência de paz, de conforto, de alegria, de louvor, uma experiência com Deus. Ok, muito obrigada e obrigada também a você que esteve com a gente desde as 10 horas acompanhando aqui o programa Aprendendo com a Igreja. Hoje, com essa conversa gostosa com o Padre Josivaldo Félix, conversa sobre vocação, né? Sobre o mês vocacional. Então, continue na Rádio Rural de Natal, vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Um bom domingo para você, uma boa semana e até domingo que vem. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja.